Gênesis capítulo 1, verso 14. Você me ajuda dando glória. Aleluia. Não me deixa na mão não, irmãos. Se Deus falar contigo, fala para o teu irmão. Se Deus falar contigo, vê se glorifica. Glória a Deus. Gênesis capítulo 1, verso 14. Diz assim: E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. Amém? Se assente glorificando a Deus. Irmãos, eu amo esse versículo, porque esse versículo ele traz uma visão, uma revelação profunda, né, da criação de Deus. Nós no discipulado desse da vida, nós falamos um pouco, né, sobre a criação do universo, falamos um pouco da linha zodiacal, dos signos, da interferência, né, da criação na humanidade, porque a Bíblia vai dizer que Deus ele cria, né, ele faz separação entre o dia e a noite, para sinais e para tempos determinados, para dias e anos, porque é isso que o versículo 14 diz. A gente não vai aqui entrar, né, numa profundidade maior a respeito da criação de Deus, né? Mas o Senhor está dizendo que quando nós abrimos a Bíblia, nós vimos Deus criando os céus e a terra, e principalmente tudo que Ele cria para sinais e para tempos determinados. E isso é muito interessante. Por quê? Porque quando nós vamos para o grego bíblico, nós encontramos duas definições para a palavra tempo. Primeiro, a palavra tempo no grego bíblico, ela significa cronos, e cronos quer dizer o tempo do homem. Quando nós falamos de cronos, nós estamos falando do tempo do homem, o tempo que nós temos. Nós estamos falando de uma ordem cronológica, nós estamos falando de relógio, nós estamos falando de calendário, nós estamos falando de sequência de segundos, nós estamos falando de dias cansativos, dias dias que parecem um dia ser igual ao outro. Nós estamos falando do nosso tempo de espera. Nós estamos falando de um tempo de 24 horas, nós estamos falando de um tempo de 365 dias. Por isso que quando eu falo que esse versículo é interessante, porque quando nós vimos a criação, nós vimos Deus criando a terra, a rotação dela, batendo na linha zodiacal, 365 dias, o dia, a divisão entre o sol e a lua, 12 horas, e aí cria-se o tempo, 24 horas, que é o tempo do homem, 24 horas, e nós falamos de 365 dias para falar do ano. Então nós vimos que todo esse tempo que foi criado, e essa palavra cronos, quando o grego ele estabelece esse termo, ele está falando de tempo humano. Então quando você lê a Bíblia e vê a palavra tempo, e quando você vai para o grego e você encontra a palavra cronos, você está vendo que este tempo que está se referindo é o tempo do homem. Mas tem uma segunda definição que diz sobre tempo, que é o kairós de Deus, né? Creio que todos conhecem essa palavra, que é o tempo oportuno, ou o tempo exato, o tempo da intervenção divina. É o momento que Deus age de uma forma profunda e poderosa. Então quando nós falamos de kairós, nós estamos falando de uma estação espiritual, aonde Deus trabalha, um momento certo que Deus trabalha, aonde há uma mudança repentina, uma mudança de tempo, de portas abertas, um tempo de colheita, um tempo de mudança verdadeiramente. Ou seja, quando nós falamos de kairós, nós estamos falando de um tempo de Deus para a minha e para a tua vida. Quando nós falamos de cronos, nós falamos do tempo cansativo, um dia igual ao outro. Nós estamos falando de relógio, o nosso tempo, aonde é determinado 24 horas. Mas quando falamos de kairós de Deus, nós estamos falando do tempo de Deus para a minha e para a tua vida, que são tempos totalmente diferentes. Quando nós olhamos para Gênesis capítulo 1 e verso 1, o que nós vemos? Deus criando o céu e a terra. Verso 14, dizendo que Deus criou tudo para o seu tempo determinado de sinal. Então nós vimos o quê? Que Deus
Ele cria o tempo e a linha do tempo, né? Toda a linha do tempo e todo o tempo, ele é criado pelo Senhor. Por isso nós entendemos que Deus, ele é antetemporal. Diga comigo, antetemporal. E diga comigo, antetemporal. Ou seja, Deus, ele é antetemporal e antemporal. Por quê? Antetemporal, ele é antes do tempo. E antemporal, ele é fora do tempo. Porque para se criar a linha do tempo, só alguém que estivesse fora, antes e fora da linha do tempo. Então nós encontramos um Deus antemporal, criando, sendo antes do tempo, fora do tempo, acima do tempo, e um Deus que também governa o tempo. Por quê? Porque ele é eterno, ele é imutável e ele é Senhor do tempo. Quando nós entendemos a antemporalidade de Deus, quando entendemos que Deus ele é fora do tempo, ele age acima do tempo, ele controla e domina o tempo, nós entendemos, nós mudamos um pouco o nosso conceito de fé, nós mudamos um pouco a nossa esperança, a nossa visão do futuro. Sabe por quê? A nossa confiança na promessa. Sabe por quê? Porque Deus, ele não trabalha no nosso tempo, ele trabalha no tempo dele. Deus, quando trabalha no tempo dele, ele nunca chega atrasado, ele sempre chega no momento certo. Quando nós olhamos para o nosso tempo, nós achamos que a promessa de Deus está atrasada, nós achamos que Deus não está olhando para mim e para a tua vida. Nós questionamos a Deus e perguntamos: Deus, até quando e até que horas o Senhor vai agir? Mas quando entendemos que Deus é antemporal, que ele está antes do tempo, fora do tempo, acima do tempo, e ele controla o tempo, você sabe que no momento certo, no tempo de Deus, e não no meu nem no céu, no tempo de Deus, Deus vai agir com providência na minha e na tua vida, para a glória do nome dele. Então não é sobre o nosso tempo, há quanto tempo estamos na prova, há quanto tempo estamos passando por essa situação, há quanto tempo estamos passando por essa dificuldade. Não é acerca do nosso tempo, é acerca daquilo que Deus vai fazer no tempo dele. Então eu te digo, aguarde o tempo de Deus, porque no momento certo Deus vai agir ao teu favor. Por quê, pastor? Porque entendemos a antemporalidade de Deus, que Deus, ele existe antes do tempo. E aí eu te dou algumas referências. Gênesis 1, Deus criou os céus e a terra. Deus criando o tempo, porque ele é antes do tempo. Salmo 93, verso 2: desde a antiguidade estás entronizado, ele é eterno, sem começo e sem fim. Salmo 90, versículo 2: de eternidade a eternidade tu és Deus. A eternidade é um tempo longo, não é um tempo longo, mas é a ausência do tempo. Então nós vimos que Deus é eterno, que ele existe antes do tempo. Deus, ele não entrou na linha do tempo, Deus, ele criou a linha do tempo. Você vai entender mais para frente. Deus, ele não entrou na linha, Deus, ele criou a linha do tempo. Nós estamos falando que Deus, ele existe antes do tempo. Segundo, Deus existe fora do tempo. Deus, ele não vive de passado, nem presente e futuro como nós. 2 Pedro capítulo 3, verso 8 vai dizer: um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos para o Senhor é como um dia. Para Deus tudo é agora. Ele vê a nossa história como um todo, porque um dia para ele é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Isaías 46, verso 10, o Senhor está dizendo: eu anuncio o fim antes do começo. Por quê, pastor? Porque ele existe fora do tempo, ele não está na nossa linha do tempo. Ele está dizendo: eu anuncio o fim antes do começo. Isaías 46, verso 10. Ele vê o início e o final ao mesmo tempo. Tudo está aberto diante desse Deus a qual servimos, irmãos. Nós estamos prostrados diante de qualquer Deus, de uma estatueta feita por mãos. Irmãos, nós estamos diante de um Deus poderoso, que conhece todas as coisas. Você tem que entender a soberania de Deus. Você tem que entender que Deus sabe o que faz na tua vida.
A gente não pode ficar igual a criança pequena de birra, irmãos, questionando, reclamando porque isso não acontece, porque isso não acontece. Entra no querer de Deus, na vontade de Deus, se enquadra naquilo que a Bíblia tem para a tua vida. Deus, Ele governa o tempo. Terceiro, Ele não apenas existe fora do tempo, mas Ele governa. Daniel capítulo 2, verso 21, Ele muda os tempos e as estações para a glória do nome dEle, porque Ele é Deus. Ele muda os tempos e as estações. Daniel capítulo 2, verso 21. Atos capítulo 1, verso 7. Os tempos e as épocas o Pai reservou para a sua autoridade. Então esse mesmo Deus que cria o tempo, que existe fora do tempo, Ele também governa o tempo. E Ele sabe o que faz, porque Ele é poderoso para mudar o tempo, também as estações. Ele controla as eras, os processos, as colheitas, a oportunidade, porque Ele domina tudo, tudo está sob o teu controle, nada foge do teu controle, por causa da sua eternidade. Detalhe, além de Ele dominar e controlar o tempo, Ele também interfere no tempo, sem ser limitado pelo tempo. Não entendi, pastor? Além de Ele criar o tempo, existir fora do tempo, ser antes do tempo, estar acima do tempo, governar o tempo, Ele entra no tempo sem ser limitado pelo tempo. Quando nós vimos a encarnação de Jesus, Ele desce e entra na nossa linha do tempo, mas o tempo não limita Ele, porque quando Ele quis operar milagre, Ele operou milagre, porque o tempo não limitou, porque Ele é Deus. Aleluia. Quando Jesus entra no tempo, quando Deus Ele entra no tempo, entenda, Ele acelera processos, porque Ele é poderoso, porque Ele governa. Quando nós vimos a água tornar-se em vinho, nós vimos um Deus acelerando um processo na linha do tempo do homem. Quando nós vimos a tempestade sendo cessada, nós estamos vendo um Deus acelerando o tempo, na linha do tempo do homem. Quando nós vemos corpos doentes sendo restaurados, nós estamos vendo um Deus acelerando processos dentro da nossa linha do tempo, sem ser limitado pelo tempo. Porque o Criador do tempo, Ele pode alterar o tempo, parar o tempo, acelerar o tempo e restaurar o tempo, porque Ele é o Senhor. Ele sabe o que faz. Aleluia. Porque quando nós falamos da antemporalidade de Deus, é importante para a nossa vida. Porque é importante conhecer Deus. Porque é importante conhecer a essência de Deus, para justamente pararmos de murmurarmos, de reclamarmos e adentrar na tua presença, adorando e bendizendo o teu nome. Porque quando entendemos isso, nós entendemos que Deus nunca chegará atrasado na nossa história. Ainda que você ache que você não está aguentando mais, que Deus não te olhou, mas Deus jamais chegará atrasado. Ele sempre vai chegar no momento certo. Aleluia. Deus não vive no seu relógio. 2 Pedro capítulo 3, verso 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham se arrepender. Deus não retarda com a sua promessa, ainda que você ache que está tardia. Uma certa vez o Senhor perguntou: pode um caco contender contra o Criador, contra o seu oleiro? Então Deus está dizendo: quem és tu para contender contra Deus? Se Ele sabe o que faz, se Ele é poderoso para dominar e governar e reger todas as coisas, se Ele já está anunciando o teu fim, porque Ele já sabe o teu começo. Louvado seja Deus. Quando entendemos a antemporalidade de Deus, primeiro, entendemos
que Ele nunca chega atrasado. Segundo, sabemos que Ele já sabe do nosso futuro. Ele já preparou provisões, portas, livramentos, respostas. Salmo 139, verso 16. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia de existir. Os teus olhos já viram o meu embrião antes de ser formado. No teu livro todas as coisas estão escritas. Deus conhece o teu futuro. Deus conhece o teu amanhã. É por isso Ele sabe. Oh, aleluia. Como trabalhar. E te digo, o teu passado não te define. Porque está tudo presente diante dele. Não precisa ficar remoendo o teu passado, porque o teu passado não te define. Isaías 43, verso 18, 19 e 25. Na nova linguagem de hoje, eu quero aplicar nessa nova linguagem, diz assim: não fique lembrando do que aconteceu no passado, pois agora vou fazer uma coisa nova. Sou eu mesmo, aquele que apaga suas transgressões, por amor de mim, que não se lembra mais dos seus pecados. Tem pessoas que ficam presas àquilo que já errou, àquilo que pecou, àquilo que fez no passado. Esquece, porque o teu passado não te define para aquilo que Deus vai fazer na tua história. Por isso que Paulo disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para aquilo que está diante de mim. Tem pessoas que não conseguem prosseguir, não conseguem avançar porque olha para trás. O Senhor disse: aquele que recua e olha para trás, a minha alma não tem prazer nele. A ordem sempre foi marchar. A ordem sempre foi avançar. Não adianta você ficar olhando para aquilo que você fez. Já apagou, Deus já apagou o teu passado, meu irmão. Olha para aquilo que Deus já preparou para a tua história. Hebreus 8:12 diz assim: pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Glória seja dada ao teu nome. Entenda que nada é irreversível para Deus, porque o tempo não o limita. Lucas capítulo 1, verso 37, disse o anjo para Maria: para Deus nada é impossível. Ele restaura os perdidos, ressuscitações dos mortos, recomeça histórias quebradas e acelera processos impossíveis. Para Deus nada é irreversível. Para Deus nada é impossível. Então não diga para mim: pastor, eu estou cansado, eu estou cansada, aleluia, eu não aguento mais. Ei, meu irmão, para Deus nada é impossível. Não adianta você reclamar dizendo que não aguenta mais. Coloca a tua vida nas mãos de Deus, porque para Deus nada é impossível. Aleluia. Entenda uma coisa: Deus, Ele cumpre promessa no seu tempo, no Kairos. Não é no Cronos, não é no nosso tempo, porque o nosso tempo cansa. Mas o Kairos de Deus transforma. O tempo de Deus, ele muda. No tempo de Deus as portas se abrem, os milagres acontecem, as promessas se cumprem. No tempo dele a situação muda de repente. Diga para o teu irmão que está do teu lado: Deus jamais vai te abençoar no seu tempo. No seu tempo Ele vai cumprir as suas promessas no tempo dele. Glorifica o nome do Senhor nesta manhã. Eu vou te dar alguns exemplos da atuação antemporal de Deus. Abraão com 100 anos nasce o filho da promessa, porque o tempo não limita a Deus. Claro que a gente não precisa chegar a 100 anos para receber uma bênção de Deus, né? Sara estéril, Deus
estamos na pandemia, por incrível que pareça. Eu sei que morreu muito, meu pai morreu. Mas foi um tempo de bênção na nossa casa. Por quê? Porque Deus não precisa de tempo fértil para operar. A terra pode estar estéril, Deus te abençoa, porque Ele é Deus. Lázaro estava morto. Aonde o homem acha que terminou, Deus começa tudo de novo. Aí talvez você está dizendo, Senhor, está tudo acabado, terminado. Está não, meu irmão. Porque aonde você pensa que acabou, Deus está começando algo novo para a tua vida. José, anos preso, um dia virou governador. Por quê? Porque Deus decidiu acelerar destinos. Davi, anos sendo perseguido, um dia Deus tornou rei. Por quê? Deus decidiu acelerar processos e promessas, porque Ele é Deus. Um dia Deus, Ele pode acelerar destinos dentro do tempo do homem. Entenda uma coisa, que Deus é antemporal, irmãos. Ele viu antes, Ele viu agora, Ele já está anos depois. Ele controla o tempo, transforma o tempo, restaura o tempo, transcende o tempo, porque Ele é Deus. Quando você entrega o seu tempo na mão de Deus, aleluia, entenda uma coisa, tudo se alinha. Diga para o teu irmão novamente do teu lado: quando você entrega seu tempo a Deus, que não tem tempo, tudo se alinha. Louvado seja Deus. O tempo que você acha que perdeu, Deus restitui. O tempo que você acha que passou, Deus renova. O tempo que você acha que acabou, Deus, aleluia, recomeça. Porque você entregou o seu tempo na mão de Deus. Ele é eterno, é imutável, Senhor. Agora, rapidamente, quando eu olho todo esse contexto que eu trouxe para vocês, e agora entrando na linha do nosso tempo, sabe que eu percebo que existem momentos que Deus gosta de trabalhar. Existem um momento no nosso relógio, no nosso cronos, momentos específicos que Deus gosta de trabalhar. E eu vou começar às 3 horas da tarde, hora nona. E eu posso dizer que esse tempo é um tempo de céu aberto. É o tempo que Deus gosta de trabalhar no cronos do homem. O que é isso, pastor? 1 Reis capítulo 18. Elias desafia os sacerdotes de Baal e Asterote. Deus responde com fogo. Que hora? Hora nona. Aleluia. Atos capítulo 3, verso 1. Pedro e João estavam subindo do templo chamado Formosa e havia um paralítico ali. Ele disse: olha, eu não tenho ouro nem prata, o que eu tenho te dou, levanta e anda, em nome de Jesus. Aquele homem foi curado. Que horas era? Hora nona. Cristo, ele morre em Marcos capítulo 15, 34, 37. Qual o horário que Cristo expira? Hora nona. E por que Cristo expirou? Para que o céu se abra sobre a terra, para que o véu se rasgasse. Entenda uma coisa, a hora nona é tempo de céu aberto para o homem. A hora nona é o tempo de resposta para a minha vida e para a tua. Entenda uma coisa, quando eu comecei a caminhar para a igreja, eu lembro que havia uma campanha na igreja 3 horas da tarde, toda segunda-feira. E falaram para mim: olha Fabiano, vai para aquela igreja às 3 horas da tarde. Foi onde eu me converti, porque lá Deus está fazendo coisa grande, Deus está abrindo porta. E eu me lembro que naquela oportunidade eu estava desempregado, meu pai estava desempregado, meu irmão, minha mãe, todo mundo desempregado. E quando eu cheguei no primeiro dia da campanha, estava iniciando a campanha naquele dia, o pastor disse assim: olha, começa, pega teu envelope da campanha, pega um papelzinho, escreve o que você quer, que nós vamos levar para o monte, porque nós vamos orar. E eu peguei o papelzinho e disse: eu lembro como se fosse hoje, eu quero 3 portas abertas para a minha vida, para a minha vida do meu pai e para a vida do meu irmão. E entreguei aquele papel. Passou a primeira semana, passou a segunda semana,
Passou a terceira, passou a quarta e nada. Passou a quinta, na quinta semana não tinha ninguém para me acompanhar. Minha tia não foi, um sol, 3 horas da tarde, uma segunda-feira. Eu olhei para aquela lua, me deu um desânimo, me deu uma vergonha de ir. Eu estava de bermuda, de camiseta. Eu falei, vou, não vou. Fui na quinta, fui na sexta. Na 7ª semana, na última semana, Deus começou a usar a vida do pastor. E eu lembro como se fosse hoje. Ele disse assim: o Espírito do Senhor que não se engana, Ele está dizendo no meu coração: Deus está abrindo 3 portas de emprego para um jovem. Deus está abrindo uma porta de emprego para ele. Deus está abrindo a porta de emprego para o pai. E Deus está abrindo a porta de emprego para o irmão. E eu disse assim: o miserável leu o meu pedido de oração. Isso é mentira. Passou terça, passou quarta, passou quinta, sexta-feira estava eu trabalhando, meu pai trabalhando, meu irmão trabalhando. Sabe por quê? Hora nona é hora de céus abertos para a vida de crente. É hora que Deus gosta de trabalhar. Pergunta se eu perdia culto na hora nona. Não perdia, porque, irmão, eu sabia que os céus estavam abertos esse horário. Louvado seja o nome do Senhor. Entenda, hora nona, Deus ama trabalhar nesse horário. É hora que Deus abre portas. Por isso que as igrejas sempre fizeram campanha às 15 horas da tarde. É por isso que eu não saía da igreja, que eu queria pegar os 3 estágios. Agora eu vou para o segundo. Quando eu falo aqui que eu não saía da igreja, não, é porque eu gostava de pegar os 3 estágios diante de Deus. Deus, Ele também opera fortemente, que hora? Perto da meia-noite. Perto da meia-noite um anjo passa no Egito, mata os primogênitos. Aleluia. Êxodo capítulo 12, verso 29. Perto da meia-noite, Sansão arranca os portões de Gaza. Juízes capítulo 16, verso 8. Perto da meia-noite, Boaz se levanta e encontra com Ruth. Deus muda o destino de Israel. Perto da meia-noite, uma voz clama dos altos céus dizendo: Samuel, 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 Samuel. 1 Samuel capítulo 3. Perto da meia-noite, Deus dá visões a Daniel, e Deus revela aquilo que iria acontecer sobre a vida de Daniel. Perto da meia-noite, Deus dá sonho a José, o pai de Jesus, dizendo: aleluia, o filho que Maria concebe é obra do Espírito Santo. Perto da meia-noite, a estrela aparece para os magos, para que eles possam estar indo diante de Jesus. Perto da meia-noite, o anjo aparece a José dizendo: sai de Belém, porque o rei quer matar os pequeninos. Perto da meia-noite, aleluia, acontece a libertação de Pedro. Atos capítulo 12. E eu te digo, perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam e oravam, e a terra começou a tremer. Que horas eram, pastor? Perto da meia-noite, Deus começou a trabalhar. Perto da meia-noite é o tempo de revelação, livramento e intervenção sobrenatural de Deus. Se tem um horário dentro do tempo do homem que Deus gosta de trabalhar, é perto da meia-noite. Pastor, tem uma preguiça de orar, vai ficar no vento. Pastor, eu não gosto de orar de tarde, nem muito menos de noite, então não vai receber vitória. Porque quando nós estudamos a Deus, nós começamos a perceber que Ele tem momentos específicos para trabalhar. Então, meu irmão, se põe na brecha. Quer vitória, quer livramento, quer resposta, quer intervenção sobrenatural, ore perto da meia-noite. Mas pastor, Deus não atua em outro horário, atua. Não como meia-noite, não como às 3 horas da tarde. Aleluia. 2:30, pastor. 5 horas da tarde, Deus não vai atuar. Eu te digo, meia-noite é melhor. Aleluia. 3 horas da tarde é melhor, porque é o momento em que Deus particularmente gosta de agir. Quando nós falamos de meia-noite, nós falamos do romper da manhã.
Gênesis capítulo 32, verso 26. Jacó recebe a sua bênção ao romper da manhã. Êxodo 14, 27. O mar vermelho se abre ao romper da manhã. Êxodo 16, 14. Maná desce ao romper da manhã. Josué 6, 15. Jericó é derribada ao romper da manhã. Segunda Reis 19, 35. Ezequias tem a sua resposta diante de Deus, porque o anjo já tinha passado a meia-noite e matado 185 mil assírios. E ao romper da manhã, Ezequias vê o livramento de Deus. Aleluia. Daniel capítulo 6, verso 19. Ao romper da manhã, o rei aparece dizendo: Daniel, Daniel, eu sei que o teu Deus vai te livrar. Você está aí? Daniel disse: à meia-noite o anjo fechou a boca do leão, e agora ao romper da manhã está trazendo resposta para ti, ó rei. Louvado seja o nome do Senhor. Que horário é esse, pastor? Ao romper da manhã. Deus, Ele gosta de dar uma nova oportunidade, de começar um novo ciclo na vida do homem. Agora se prepare para dar glória, porque se você não der glória, você está desviado. Por quê, pastor? Porque ao romper da manhã, o anjo disse para as mulheres: porque busca dentre os mortos aquele que já vive. Ao romper da manhã, Jesus ressuscitou. Qual horário, pastor? Ao romper da manhã. É o horário que Deus gosta de trabalhar. Aleluia. Ao romper da manhã, o anjo disse: por que buscais dentre os mortos aquele que vive? Jesus ressuscita a que hora, pastor? Ao romper da manhã. Agora não é só para você dar glória, mas é para você também falar em novas línguas. Ao romper da manhã, Atos capítulo 12, verso 1. O Espírito Santo desceu no dia de Pentecoste. Abra a tua boca para dar glória. Que hora foi essa, pastor? Ao romper da manhã. Abra a tua boca para adorar. Se tem um horário que Deus gosta de trabalhar, é no romper da manhã. É no romper da manhã. Novo ciclo, uma nova oportunidade, juízo sobre inimigos e libertação para a tua vida. O choro pode até durar uma noite, mas a alegria ela vem ao romper da manhã. Horários que Deus gosta de trabalhar, horários que Deus gosta de atuar. É quando o Cronos, o Kairos de Deus se alinha com o Cronos do homem. Se alinha. Quando o tempo de Deus se alinha com o tempo do homem. Aí você diz: pastor, eu nem sei mais quando eu dobrei meu joelho para orar. Louvado seja Deus. Quando eu oro, às vezes é 1 minuto, pastor, só para agradecer mesmo. Então você está perdendo a oportunidade de ver operações de Deus para a tua vida. Larga essa preguiça de lado, meu irmão. Larga de ser preguiçoso. Busque a face de Deus. Se você quer ver milagre, Deus quer fazer milagre também. Aleluia. Pastor, eu quero milagre de Deus para minha vida. Eu quero milagre de Deus. Eu, pastor Fabiano. Então o que é que eu tenho que fazer? Orar. Aleluia. Já viu aqueles crentes 6 horas? 6 horas por mim, 6 horas por mim. Irmãos, é tão uma vergonha. 6 horas por mim, ele nunca ora. Não vai você orar não, para ver se alguém vai orar por você. Já está difícil achar um tempo para orar para você, imagine para os outros. Se você não está orando para você, você acha que você vai orar para alguém, irmão? Você acha que alguém vai orar por você? Quem quer um milagre é você, meu irmão. Quem quer mudança de vida é você. Quem quer ver a atuação de Deus para a tua vida é você. Eu estou dizendo aqui, trazendo, irmão, mastigado para você tempos que Deus gosta de trabalhar e atuar.
Se você quer um novo ciclo na tua vida, ora pela manhã. Aleluia. Se você quer ver céus abertos para você, ora pela hora nona. Se você quer revelação, intervenção divina, ora perto da meia-noite. Mas não pare de orar e não deixe de orar. E eu creio, irmãos, diante dessa análise daquilo que Deus gosta de fazer, eu vou lhe dizer: ano de 2026 será um ano de romper, um ano de fender, como a Aline aqui disse, como já a pastora confirmou sem saber. Por quê, pastor? Porque o ano de 2026 revela o tetagrama de Deus sagrado no calendário alfanumérico judeu. 2026 é a revelação do nome, do tetagrama de Deus. No ano judaico, 5.876, 5 mais 8, mais 7, mais 6, dá 26. Que também é a revelação do tetagrama de Deus. É o ano que Deus vai surpreender. É um ano que Deus vai fazer romper e fender na sua vida para a glória do nome dEle. Porque se existem dias e tempos específicos dentro do nosso tempo que Deus gosta de operar, ano de 2026 vai ser um ano sobrenatural para a nossa história. Vai ser um ano de vitória para a nossa vida. Calabra sergue vácia, calabra xandaraia. Por quê, pastor? Porque são tempos que Deus gosta de fazer coisas grandes. Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Me ajuda a você cantar. Eu ajudo a atrapalhar. Louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus. Eu estou há 2 semanas montando essa mensagem, irmãos. Quando eu comecei a montar essa mensagem, pensa numa pessoa alegre, motivada. Deus começou a ministrar no meu coração. Pensa numa pessoa motivada para entregar isso aqui para vocês nessa manhã. Para trazer para vocês a revelação de Deus. Pensa numa pessoa motivada para entregar tudo para vocês aqui, para que vocês entendam o momento que Deus pode agir na tua história e aquilo que Deus pode fazer na sua vida. Calabra sergue vassa. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei o que você veio buscar ou está buscando. Esse é o tempo. E eu posso dizer, ainda temos um pouquinho do romper da manhã. Uma hora que Deus pode fazer milagre na tua vida. Uma hora que Deus pode atuar. Te digo, irmãos, entre em propósito com Deus. Que hora, pastor? Tem horário às 3 da tarde, entre 3 da tarde. Falo de carteirinha. Grandes milagres que Deus fez na minha vida foi em campanhas 3 horas da tarde. Aleluia, pastor, não tenho às 3, meia-noite. Mas tem que sim, entre meia-noite, ora. Se você quer ver uma intervenção de Deus, ore. Pastor, não tenho tempo à noite, então ore ao romper da manhã. E eu falo de novo de carteirinha. Desde março, abril, orando todos os dias pela manhã, 1 hora. Eu tenho visto um novo ciclo na minha vida. Aleluia. Você vai perceber que aquilo que trouxemos hoje como revelação da palavra, ela vai se encaixar na tua vida. Você vai começar a perceber que verdadeiramente Deus trabalha de uma forma sobrenatural. Aleluia. Agora o que não pode é não orar. O que não pode é achar que Deus no tempo dele vai fazer e ponto final. E você não está fazendo nada para ele. Então ore e clame ao Senhor nesta manhã, para que Deus consiga fazer coisas grandes na tua vida.